Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bem-vindos a mais um devocional e eu vou guiar o devocional de hoje. Antes de ler a passagem, qual que é a primeira coisa que você faz quando um problema surge? E posso até perguntar outra coisa, além disso. Qual é a primeira coisa que você deveria fazer quando um problema surge? É um pouco disso que a gente vai ver no devocional de hoje. O devocional será, a passagem é Lucas 1, dos versículos 5 ao versículo 13. Vamos ler. Lucas 1, do versículo 5 ao versículo 13. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Bom, o que está acontecendo nessa passagem, né? Zacarias e Isabel eram um casal, e um casal de idade muito avançada. Além de ser um casal de idade avançada, Isabel era estéril. E só para vocês saberem, na sociedade desse período, a esterilidade, não ter filhos, não gerar descendentes, era algo muito mal visto. Era considerado um opróbrio. O que é um opróbrio? É um, é um nível de humilhação muito grande, né? É um nível de vergonha muito grande. E era muito vergonhoso não ter filhos nesse período. Era vergonhoso a ponto das pessoas verem como um desfavor de Deus, né? Como, aquela pessoa não tem filho, é um desfavor de Deus. Deus não está com aquela pessoa. Então era algo muito feio. E Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Só que a palavra também diz, a Bíblia, no versículo 6, no início, que ambos eram justos. Então, nesse primeiro momento, a gente aprende uma coisa, né? Coisas ruins às vezes podem acontecer com os filhos de Deus, com aqueles que creram no nome de Jesus Cristo, com aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Às vezes, coisas não planejadas ou coisas que a gente não sonhava que podiam acontecer conosco podem acontecer, como é o caso de Zacarias e Isabel. Eles não tinham filhos. E até a idade, né, até eles virarem idosos, eles não tinham filhos. Então, às vezes, coisas ruins podem acontecer conosco, como aconteceu com Zacarias e Isabel. Mas qual que era a atitude de Zacarias e Isabel diante desse fato? Quando a gente vai lá para o versículo 13, a resposta do anjo fala muito sobre o que Zacarias e Isabel faziam com relação a isso, com relação ao fato de não terem filhos. O que o anjo fala? Zacarias, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. É interessante que o anjo fala que a oração de Zacarias foi ouvida, dando a entender que Zacarias orava constantemente para ter filhos. Zacarias, como um justo, como diz o versículo 6, né? Ambos eram justos. Como um fiel justo e como um bom israelita, sabia que a infertilidade não era a palavra final de Deus.
Zacarias sabia que Deus poderia dar um filho para ele. Então ele não parou de orar. Quando eu pergunto qual é a primeira coisa que você faz quando surge um problema, a resposta deve ser orar. E se você não ora, né, é a resposta também da segunda pergunta. O que você deveria fazer quando surge um problema? É orar. E orar continuamente, porque Deus é o Deus que ouve nossas orações. Essa passagem é belíssima, porque a gente vê Deus presenteando um casal de idade avançada, um casal de idosos com um filho. Há uma bênção que eles queriam há tanto tempo. Imagine quanto tempo Isabel e Zacarias oravam sobre isso, uma vez que eles já eram de idade avançada aqui. E mesmo em idade avançada, mesmo Isabel sendo estéril, eles não paravam de orar. Eles não pararam de orar. E por isso que o anjo chega e fala: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel terá um filho. E Deus abençoa Zacarias e Isabel de uma forma tão grande que ele não dá um filho comum para Zacarias e Isabel, ele dá João Batista. É o profeta, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que ia proclamar do deserto, que ia preparar o caminho de Jesus, do Messias. Né? Eles são os pais de João Batista. E essa é a graça do Evangelho, essa é a bondade do nosso Deus. Às vezes você pode pensar que Deus está muito distante, que Ele não escuta a sua oração, que Ele não se importa com a sua oração, mas Deus se importa, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. E aqui, nessa passagem, Ele mostra como Ele é bom, porque Ele ouviu as orações de um casal de idade avançada, e deu o que eles pediram há tanto tempo, o que eles vinham pedindo há tanto tempo. Presenteou um filho para eles, né? No final, aí no versículo 25, por exemplo, olha como Isabel fica feliz quando ela vê que ela está grávida, depois do quinto mês, quando a barriga já começa a aparecer. Olha a alegria dessa senhorinha. E ela dizia: isso é obra do Senhor, no versículo 25. Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isso é obra do Senhor. E agora a minha humilhação perante o povo, né, que todos pensavam assim que era uma vergonha não ter filhos, agora ela não vai mais sentir isso, não vai mais ser desprezada. Ela finalmente vai ter aquilo que ela tanto orou. E ela vai ter porque Deus ouve as nossas orações. Amém? Deus abençoe. Espero vocês no próximo devocional.